OVNIs, antigos e modernos. Desde os tempos mais antigos, os homens relatam ter visto estranhos objetos no céu. Um faraó supostamente viu círculos ardentes nos céus, e os índios americanos possuem lendas de canoas voadoras. Os primitivos romanos relataram ter visto escudos voadores. Segundo algumas interpretações das esculturas astecas, o deus Quetzalcóatl chegou supostamente à Terra usando um capacete espacial bicudo e numa aeronave em forma de serpente. Em 1561 e 1566, segundo relatos antigos, multidões de habitantes de Basileia, na Suíça, e de Nuremberg, na Alemanha, supostamente viram objetos incomuns nos céus. No entanto, em 1896 e 1897, algo muitíssimo extraordinário aconteceu nos Estados Unidos. Pessoas em todo o país relataram ter visto uma aeronave voando sobre elas. Disse-se então: a América jamais experimentou algo semelhante ao excitamento gerado pela misteriosa aeronave. Tais vistas aconteceram em grandes cidades, bem como em povoados por todos os Estados Unidos, começando na Califórnia. O ponto interessante, afirma o livro The Great Airship Mystery, o mistério da grande aeronave, é que a história conhecida sobre o voo nada contém a respeito de um dirigível de amplo alcance nos Estados Unidos em fins dos anos 1890. Uma das histórias mais minuciosas e amplamente divulgadas proveio de uma cidadezinha do estado de Kansas, Estados Unidos da América, em 1897. O relato menciona que Alexander Hamilton, um cidadão da localidade, descreveu uma aeronave que desceu em seu curral de vacas. Quando a espaçonave finalmente alçou o voo, a tripulação levou uma das novilhas. Mais tarde, a 5 ou 6 quilômetros estrada abaixo, um vizinho encontrou o couro, as patas e a cabeça dela em seu campo. No entanto, muitos anos depois, tal história foi reimpressa e exposta como fraude. Relatos como os mencionados anteriormente, quer inventados, quer supostamente reais, têm sido reimpressos em livros recentes sobre o assunto. Muitos destes relatos, que datam daquele período anterior à virada do século XX, talvez ficassem esquecidos em poerentos arquivos de jornal se não fosse pelos notáveis eventos paralelos que começaram a ocorrer mais de 40 anos depois. Foi então que as pessoas passaram a lembrar-se e a pesquisar estes eventos anteriores e começaram a notar marcantes similaridades. OVNIs nos tempos modernos. O assunto foi reavivado nos tempos mais modernos durante a Segunda Guerra Mundial, quando pilotos dos bombardeiros aliados relataram ter visto estranhas bolas de luz e objetos em forma de disco que os seguiam à medida que voavam sobre a Alemanha e o Japão. Os pilotos americanos os chamavam de Foo Fighters, combatentes de fogo, termo derivado da palavra francesa feu, que significa fogo. Embora a Segunda Guerra Mundial, 1939-45, terminasse, e junto com ela os Foo Fighters, histórias sobre a visão de estranhos objetos continuaram a ser relatadas. Na Europa Ocidental e nos países da Escandinávia, foram alegadamente vistas aeronaves sem asas, chamadas de foguetes fantasmas. Eles eram muitas vezes descritos como deixando rastros de chamas pelo céu. Em resposta a tais relatos, até mesmo os Estados Unidos sentiram-se compelidos a mandar 2 altos peritos em inteligência militar à Suécia. As histórias acima eram apenas o começo. Foi Kenneth Arnold, um piloto civil e comerciante, quem fez o relato que pareceu surpreender o mundo e que deu início à era dos discos voadores. Em 24 de junho de 1947, relatou-se que ele viu uma esquadrilha de 9 aeronaves peculiares aproximar-se de MTE-Renier, estado de Washington, Estados Unidos da América. Elas foram descritas como objetos semelhantes a discos, sendo achatadas como uma forma de torta e tão brilhantes que refletiam o sol como se fossem um espelho.
Relatou-se que ele cronometrou a velocidade delas como de cerca de uns 1.900 km/h. Isto era bem mais rápido do que os aviões a jato voavam naquele tempo. O uso da palavra disco agradou às mentes imaginativas da imprensa pública e resultou no termo, agora comum, de disco voador. Depois da divulgação mundial deste relato, muitos que tinham visto objetos estranhos no céu começaram a contar suas variadas histórias. Isto, junto com outras visões de objetos, mereceram a atenção das autoridades militares. A investigação feita pelo governo dos Estados Unidos. Pelo visto, por recomendação de uma alta patente militar, os OVNIs, ou UFOs, por fim mereceram a atenção oficial por parte do governo dos Estados Unidos da América. O resultado foi o estabelecimento do projeto SIGINT, Sinal, que começou a funcionar em 22 de janeiro de 1948. Este grupo de investigação recebeu a tarefa de trabalhar sob a direção do Comando Aéreo de Inteligência Técnica, localizado próximo de Dayton, Ohio, Estados Unidos da América. O projeto mal havia iniciado quando assolou a tragédia. O capitão Thomas Mantell, piloto militar, perdeu a vida num desastre de avião quando perseguia um objeto não identificado então. Ele talvez tivesse perdido os sentidos ao voar alto demais, sem o benefício de oxigênio suplementar. Mais tarde, soube-se que ele talvez estivesse perseguindo um balão Skyhook de pesquisas. No entanto, novo objeto avistado por 2 pilotos da Eastern Airlines, junto com a morte daquele piloto da Força Aérea, alimentaram ainda mais a crescente preocupação com os OVNIs. Segundo o informe, um avião da Eastern Airlines tinha partido de Houston, no Texas, e dirigia-se para Atlanta, na Geórgia, quando o piloto se viu subitamente obrigado a fazer uma rápida manobra evasiva para desviar-se da fuselagem de um B-29 sem asas, que passou à sua direita. Um dos passageiros e vários observadores de terra pareciam dar maior credibilidade à história. O grupo do projeto SIGINT finalmente publicou um informe que deixou alguns desapontados. Mais tarde, foram substituídos alguns membros da equipe que mostravam simpatizar com o ponto de vista de que os OVNIs eram reais e deu-se ao projeto um novo título, Projeto Grudge. No entanto, durante este período, a crença na existência de OVNIs atingiu novo pico, quando o major aposentado Donald E. Cahill escreveu um artigo intitulado Os Discos Voadores São Reais. O relato foi publicado no número de janeiro de 1950 da revista True, e esse número teve ampla circulação. Daí, aumentando o interesse já amplo, True publicou outro artigo do comandante naval R. B. McLaughlin. O artigo intitulava-se Como os cientistas rastrearam os discos voadores. Esse entusiasmo foi efêmero. Outras revistas, Cosmopolitan e Time, publicaram artigos desmascarando os OVNIs. Graças a tais artigos e a poucas ocorrências de vista de objetos, o interesse diminuiu. Daí veio 1952, um ano notável na história dos OVNIs. 1952, o ano dos OVNIs. O maior número de vistas de OVNIs recebido pelo Comando Aéreo de Inteligência Técnica dos Estados Unidos da América foi registrado em 1952, 1.501 avistamentos. No início de março de 1952, devido a crescentes números de tais vistas, a Força Aérea dos Estados Unidos da América decidiu criar um órgão distinto chamado Projeto Blue Book, Livro Azul. Durante aquele ano de intensa atividade de OVNIs, foram muitos e variados os objetos vistos. Uma de uma série de vistas especialmente notáveis começou perto de Washington, D.C., nas horas por volta da meia-noite de 19 e 20 de julho. Informou-se que um grupo de objetos voadores não identificados apareceu em 2 osciloscópios de radar do Centro de Controle de Tráfego de Rotas Aéreas do Aeroporto Nacional de Washington. Os objetos, de início,
moviam-se lentamente e então disparavam a velocidades fantásticas. Os objetos vistos a olho nu correspondiam às indicações no radar. Relatou-se adicionalmente que se tentou interceptá-los, mas os objetos desapareceram quando os jatos se aproximaram. Em 1966, creditou-se a Gerald R. Ford, então congressista de Michigan, o pedido de uma nova investigação federal dos OVNIs. Isto em resposta a um certo número de OVNIs avistados em seu estado. O resultado foi outro estudo realizado pela Universidade do Colorado. O Dr. Edward U. Condon, destacado físico, assumiu a supervisão desse trabalho. Em 1969, ao se concluir o estudo, publicou-se o relatório Condon. Entre outras coisas, este dizia que não surgiu nada do estudo dos OVNIs nestes últimos 21 anos que tenha contribuído para o aumento do conhecimento científico, que extensivos estudos adicionais dos OVNIs provavelmente não possam ser justificados na expectativa de que a ciência progrida desse modo. Isto pôs fim ao envolvimento oficial do governo dos Estados Unidos da América no estudo dos OVNIs, e, em adição, tendeu a esfriar a curiosidade pública. No entanto, não pôs fim à controvérsia sobre os OVNIs nem foi o fim das visões de OVNIs. Segundo certo informe, 20% dos 95 casos discutidos no documento permaneceram sem explicação. O interesse pelos OVNIs parecia aumentar e diminuir conforme as ondas de visões de objetos. Notáveis foram os anos de 1973 e 1974, quando se observaram OVNIs. Com a chegada dos anos 80, informes ganharam de novo as notícias. Mas qual foi a conclusão de cientistas e de outros peritos nos anos recentes?